Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, com a certeza que Deus tem cuidado de nós, tem nos orientado, nos dirigido segundo a sua vontade, e em Cristo Jesus somos mais que vencedores quando guiados pelo Espírito Santo. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu sempre peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançarmos outras pessoas com uma meditação, uma reflexão acerca da direção de Deus para todos os seus filhos, para todo aquele que nele crê. Então, a todos vocês, que Deus continue abençoando, fortalecendo, guiando de um modo muito especial e que todos nós estejamos sensíveis à voz de Deus para que possamos aprender, crescer segundo a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, utilizando da Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, que Deus abençoe, que nós tenhamos um momento de reflexão e vamos para a mensagem de hoje. Vamos falar um pouco acerca de idolatria. Idolatria é um termo muito amplo, muito vasto, mas muito mal interpretado também. Muitas vezes as pessoas confundem a idolatria com a expectativa de observar somente um objeto ou algo que se atribui à divindade. Isto também está incluso na idolatria, mas existe algo maior para que nós compreendamos, para que nós entendamos o que Deus nos apresenta quando nós falamos de idolatria. O que de fato é idolatria e o que isto nos leva a observar dentro da perspectiva da Babilônia. Babilônia é uma expressão que nos remete à confusão, Bab-el, né, que é a expressão hebraica, ali com a sua ramificação aramaica, Babel, Babilônia é a cidade onde há confusão, a cidade onde há um Deus de confusão. E como nós já vimos aqui durante essa semana, o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, é claro que se algo provoca confusão, isto não vem de um Deus verdadeiro, mas vem de um Deus atribuído. Porque também nós que cremos em Deus, nós temos que colocar em prática a nossa expressão de fé de que há somente um Deus. Então, se há somente um Deus, eu não posso atribuir nada a outros deuses. Esses deuses são simplesmente criados, eles são simplesmente atribuídos a eles algo em que o ser humano está vivendo naquele momento, e desta forma ele institui um Deus e atribui a esse Deus algo que aconteceu de forma natural ou de forma humana, sem que haja, né, uma intervenção divina, pelo menos, né, da parte de Deus. É claro que nós temos que considerar também o adversário de Deus com seus enganos, com as suas ações, com os seus falsos milagres, que levam muitas pessoas à confusão, levam muitas pessoas ao engano. É por isso que nós temos que ter sabedoria, discernimento e direção espiritual para discernirmos entre o bem e o mal, desprezarmos o mal e escolher o bem. Nós temos que ter discernimento espiritual para compreender aquilo que vem de Deus e aquilo que é simplesmente uma expressão humana atribuído a um Deus criado pelo próprio ser humano também. Então, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, da Bíblia, quando nós nos aproximamos de Deus pelo Espírito Santo e mantemos o nosso foco em Jesus Cristo, nós vamos desenvolvendo maturidade espiritual e vamos compreendendo o que Deus está falando conosco. Vamos compreendendo e tendo discernimento a respeito daquilo que realmente é espiritual, daquilo que não é. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 12,
onde se fala dos dons espirituais, ali deixa muito claro que o Espírito Santo é quem concede os dons espirituais, como lhe apraz, como lhe convém, da maneira que ele quer, mas esse dom é concedido para um fim proveitoso. A finalidade deste dom tem que ser proveitosa para o reino de Deus. Se não houver proveito, se for só para criar confusão, já é um parâmetro de discernimento que aquele dom não vem de Deus. Agora, quando nós falamos a respeito de idolatria, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, especialmente daqueles voltados à religiosidade, vem a questão de imagens de escultura. E aí nós temos que discernir e saber o que isto representa e o que isto de fato significa. Deus não é contra a arte. Deus, quando ele manda Moisés reproduzir o santuário celestial na terra, ele também ordena que se faça imagens celestiais de querubins, da própria Arca da Aliança, do menorá, que é o candelabro que representa o Espírito Santo. Então, o que Deus está mandando fazer ali? Ele está materializando a fé para que aquele que olhe para aquele objeto se volte para Deus e não para o objeto em si, como se ele tivesse algum poder ou fosse algum amuleto mágico e substituísse o poder ou a ação de Deus em si mesmo. Não é isso que acontece. Quando nós temos em casa uma Arca da Aliança, é para lembrarmos que nós temos uma aliança com Deus. Quando nós temos o menorá, que é o candelabro de sete velas, ele nos remete aos 7 atributos do Espírito Santo que nós temos que conservar enquanto filhos de Deus. Quando nós temos a Bíblia mesmo em casa, a Bíblia não é um amuleto para ser guardado ou ficar aberto no Salmo 91, como muitas pessoas fazem, como se fosse ali algo para espantar o demônio ou Satanás que pode passar por ali e vai ver a Bíblia aberta. A Bíblia só funciona quando é lida, quando colocada em prática, quando nós cremos na palavra de Deus. E desta maneira praticamos para que sejamos mais parecidos com Cristo Jesus a cada dia. Então, quando nós olhamos para a perspectiva da idolatria, Deus não é contra a arte e também não é contra os símbolos que nos remetem a ele. Isto não é idolatria. O que vai ser idolatria de fato? Nós temos que observar, vamos pegar, né, esta figura, né, das imagens, até porque é o que é mais falado, mas eu já disse que idolatria é um termo extremamente amplo, não se trata só disso, mas como esse é o tema em foco, é o tema mais falado, vamos tratar um pouco dele aqui. O Salmo 115, ele nos revela algo bastante interessante com essa relação da idolatria e os ídolos, as imagens de escultura. Né? Como, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, Deus fala para que não se faça imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou abaixo da terra, não as adorarás e nem prestarás culto. Então, nós vemos ali no texto que Deus não é contra a arte, ele não é contra os símbolos que nos remetem a Deus, mas ele nos adverte para que nós não venhamos a adorar aquilo que realmente substitui a Deus. E é aí que nós vamos para o campo da idolatria, quando nós achamos, ou quando as pessoas acreditam que um objeto pode substituir a ação direta de Deus, a presença de Deus precisa de um objeto para acontecer. Então, isto está dentro do campo da idolatria. O Salmo 115, ele nos diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu nome e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar.
olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas nada podem andar. E não emitem som algum de sua garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos aqueles que nele confiam. Observe o que está no versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. Então, aqui, Deus está falando a respeito da idolatria, na referência com a imagem, em que aquela imagem de escultura passa a substituir a presença, o poder e a ação de Deus. Então, isto sim é idolatria. Então, quando se atribui algo para um ídolo, para uma imagem, para uma estátua, isso é idolatria. Não a maneira que as pessoas pensam, por exemplo, da figura da imagem como referência. A figura da imagem como referência é uma outra questão, e é isso que Deus nos conduz também a fazer, que nós tenhamos símbolos de referência. A Arca da Aliança é um símbolo de referência. O menorá, o candelabro de 7 velas, é um símbolo de referência. Os querubins que foram feitos ali e colocados em cima da arca e dentro do Santo dos Santos, eles são também símbolos de referência. Nós temos também símbolos de referências se tratando dos apóstolos, se tratando das pessoas, dos personagens bíblicos que nos remetem a uma vida cristã, a uma postura de vida íntegra, digna, a uma postura de vida em que nós tentamos imitá-los em muitas questões, em questões de fé, em questões de comunhão com Deus, em questões de integridade, de fidelidade. Então, são pessoas de referência, assim como Pedro, como Paulo, como João, né? Como até as muitas mulheres também, a pessoa de Maria, por exemplo, como referência de mulher, como referência de mãe, como referência de integridade, como referência de fidelidade. Agora, não podemos pensar que a figura da imagem dela pode realmente fazer alguma coisa, ou de nenhum outro santo, né, que é atribuído algo a ele, porque o texto aqui do Salmo 115, entre muitos outros, mas este que nós estamos vendo, ele nos fala algo que é imprescindível que nós compreendamos. Aqui fala: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. O que ele está falando é que, pela fidelidade e integridade de Deus para conosco, nós devemos corresponder da mesma forma, com fidelidade e integridade a Deus. E a glória não é a nós, não é a glória não é a seres humanos, independente do ser humano ser uma referência daquele que já existiu, como o apóstolo Paulo, como Maria, como Pedro, como João, né? A glória não está neles em si, mas está no Espírito Santo, no Deus que agiu na vida deles, transformando-os, guiando-os, fortalecendo-os e mostrando a perspectiva de que todo ser humano pode alcançar e chegar ali da mesma forma. E aí ele coloca a referência direta da idolatria, se referindo àquele que confia no ídolo, aquele que confia num objeto que possa ter algum poder enquanto objeto, que isto substituiria a ação de Deus, e isto sim seria idolatria. Então, uma pessoa que tem uma imagem de escultura, seja qual for, seja a imagem de um santo, seja a imagem de um personagem bíblico, ou seja, uma imagem representativa, como a Arca da Aliança e o menorá, o candelabro de 7 velas, seja a cruz de Cristo, seja o que for, o poder de Deus não está neste objeto. Mas tratando das imagens de escultura, porque se assemelham à forma humana, então o texto ele coloca aqui, no versículo 5 em diante: tem boca,
mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiros, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés e não podem andar. Então, olha o que ele fala aqui. E na sua garganta não emite nenhum som. O que ele está falando é que o ídolo, enquanto objeto, enquanto imagem, ele não pode fazer nada, absolutamente nada por nós. Mas a referência daquela pessoa, né? Se eu tiver, por exemplo, uma imagem de escultura de um personagem bíblico, mas que aquela figura me remete ao compromisso de integridade e fidelidade que aquele personagem tinha com Deus, e eu estou me esforçando para também alcançar, né? Isto não está dentro do campo da idolatria, porque é só um referencial. É desta forma também que nós temos que tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, em um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vivem todas as coisas e por meio de quem vivemos. Observe o que o apóstolo Paulo coloca aqui. O ídolo em si não é nada. Aquela imagem de escultura, a figura em si, ela não é nada, porque ela não tem poder em si mesmo. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam. Ele está falando da escultura, ele não está falando do referencial. Então, aquela escultura, na verdade, ela não é nada. Se alguém atribui algum poder à escultura, que se colocar em algum lugar pode dar sorte ou pode dar azar, pode trazer a presença de Deus ou a presença de Satanás, se eu atribuo algum poder àquela figura, então sim, passa a ser idolatria, porque ela deixa de ser uma representação. Mas quando ela é só um referencial de alguém que eu admiro e gostaria de pautar a minha vida para que desta maneira nos aproximemos mais de Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, isso não teria problema nenhum. Assim como o apóstolo Paulo mesmo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós podemos imitar a vida do apóstolo Paulo, porque ele imitava Cristo. Nós podemos admirar e imitar a vida do apóstolo João, porque ele seguia a Cristo em todos os seus ensinos, mandamentos e fundamentos. As mulheres podem imitar a integridade, a fidelidade, a comunhão, a busca de Deus que Maria teve, porque ela foi uma pessoa que teve integridade diante de Deus. Ela foi a pessoa que aceitou o compromisso pela sua integridade de gestar ali o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu dela. Então, uma pessoa íntegra, uma pessoa de fé, uma pessoa de comunhão plena com Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. É assim que nós devemos ser, devemos nos pautar. Mas a imagem em si, o ídolo em si, isso não é nada. E se eu uso algo para substituir a presença ou o poder de Deus, isto sim é idolatria. Então, muito cuidado, porque a idolatria, como eu já disse no início, é um termo muito amplo e também pode estar referido a uma pessoa em que eu considero mais ou dou mais atenção e mais amor do que a Deus. Também pode ser um objeto de casa. Muitas pessoas idolatram a televisão, idolatram o celular, idolatram muitos de seus objetos que não são considerados objetos de idolatria, mas na verdade são,
porque eles afastam de Deus e eles substituem Deus muitas vezes na sua forma. Que isso não aconteça conosco, que isso não aconteça na sua vida, que você mantenha a sua integridade e a sua comunhão com Deus, e que desta forma seja guiado pelo Espírito Santo a cada dia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando neste momento. E que o Senhor tire de nós tudo aquilo que desvia, que afasta a nossa comunhão com o Senhor. Que possamos buscá-lo em espírito e em verdade, segundo os teus propósitos em nós. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.